Oi gente, tudo bem? Então, eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre uma dúvida muito importante que me perguntaram e explicar por que eu tô com esse microfone aqui. Porque o áudio sai muito melhor. Eu queria agradecer o patrocínio do programa Se Joga, de Sérgio de Sales, o produtor de imprensa do nosso grupo. E se não fosse por ele, a gente não estaria aqui melhorando a cada dia as nossas dicas e as nossas aulas. Então, vamos lá para o que interessa. O assunto de hoje é esse: como estudar a lei seca. Primeiro, você tem que ter um código, uma lei, o código que você vai estudar. Eu escolhi o código, a Constituição Federal de 88, tá aqui, ó, o Vadimeco. Você vai precisar de um Vadimeco, ou você vai precisar pesquisar na internet sobre a Constituição Federal ou sobre o curso que você está estudando. Então, Guilherme, depois eu faço o quê? Você vai pegar uma caneta colorida, canetas coloridas, você vai pegar uma folha cortada ao meio e você vai prestar muita atenção. Dando uma revisão rápida sobre direito constitucional, bem rápida. No direito constitucional, e assim como em alguns outros códigos, são separados por títulos, capítulos e seções. O que a gente vai estudar hoje, para ensinar vocês, é o título 1, que é aquele título que fala sobre os princípios fundamentais e a ordem brasileira. Esse é o assunto que a gente vai estudar hoje, para vocês entenderem como fazer um mapa mental sobre a Constituição Federal e sobre todas as outras leis. Tudo que eu ensinar aqui agora, vocês vão poder usar para outras leis, para outros códigos. Eu botei uma pirâmide aqui. Essa pirâmide significa o quê? Essa pirâmide significa que, de acordo com Kelsen, ela, no topo dela, tem a Constituição Federal. Mas, Guilherme, por que você escolheu a Constituição Federal se existe o Código de Processo Penal, existe o Código Penal, existe o Código Eleitoral? Por quê, gente? No Código Eleitoral, no Código de Processo Penal, no Código Tributário Nacional, alguns dos artigos do Código, eles não foram recepcionados. Porque só é inconstitucional aquilo que vem depois da Constituição. Então eu escolhi aqui a Constituição Federal porque a gente sabe que está válida e que essa aula, ela vai valer até a Constituição Federal, até vir um novo poder constituinte, que é chamado de uma nova ruptura constitucional. Essa ruptura constitucional é o quê? É aquele momento em que as forças, os fatores reais de poder, como dizia La Salle, eles se chocam e surge uma ruptura. E nessa ruptura vem uma nova ordem jurídica. Enquanto essa nova ordem jurídica não vem, a gente estuda pela Constituição Federal de 1988. Se vocês observarem todos os concursos, seja o concurso da área jurídica, seja o concurso da área fiscal, seja o concurso da área de agente administrativo, da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, dos professores, da Secretaria da Fazenda, todos esses concursos caem na Constituição Federal. Porque, como o Kelsen dizia, a Constituição Federal está no topo. É dela que vem tudo que tem embaixo. Mas o que é que tira fundamento da Constituição Federal? Do que é que a Constituição Federal tira fundamento? O nome disso é a norma hipotética fundamental. A Constituição Federal de 88, assim como as outras, no momento de ruptura, no momento do poder constituinte originário, que vai ser por meio de uma assembleia representada pelo povo, ou por meio do próprio povo, o nosso foi por meio da assembleia representada pelo povo. Esse momento de ruptura vai fazer surgir uma nova Constituição Federal. E é isso que a gente vai estudar agora. Como interpretar, como ler a Constituição Federal. Eu não vou fazer aqui no quadro. Porque eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês vejam como é que faz um mapa mental. A gente vai aprender agora. Eu vou escrever. E vocês vão depois fazer isso em casa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar. E eu quero pedir desculpas por estar assim todo desarrumado. É porque eu acabei de chegar de uma aula que eu dei no cursinho. Mas eu prometi esse vídeo para vocês. E vamos lá. Vamos aprender como ler a lei seca. Como fazer um mapa mental de uma lei seca. É isso. Muito obrigado. E bora lá. Beijo.
Olá pessoal, então, eu estou de volta aqui para vocês para ensinar vocês como é que a gente faz um mapa mental. Mas Guilherme, como assim um mapa mental? Um mapa mental qualquer? Não, como eu ia dizendo, mapa mental da Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque para vocês, para todo mundo que está ouvindo agora, o mais fácil é fazer primeiro o da Constituição Federal, ler a lei seca, para depois a gente ler a lei seca de acordo com a Constituição Federal dos outros códigos. Então o que é que a gente faz? A gente abre uma parte, a Constituição Federal de 88, e na outra parte a gente vem e abre um arquivo vazio que a gente pode escrever. Bom, a gente tem aqui no título 1 dos princípios fundamentais. O artigo 1º, ele fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, e tem a soberania, a dignidade e o pluralismo. Eu já vou adiantando para vocês entenderem como é que a gente vai fazer, tá? Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui o Brasil. O Brasil é uma república federativa. A partir do artigo 1º, a gente já sabe que o Brasil, ele é uma república. E que o Brasil é uma federação, com um sistema de governo presidencialista. Mas a gente não está aqui agora para dar uma aula de direito constitucional, mas sim para ensinar vocês como ler a lei seca. Geralmente algumas pessoas têm dúvida, porque como é que eu vou entender a lei seca? Como é que eu sei o que é que vai cobrar? Sempre nos artigos mais importantes, eles vão ter alguns incisos. Esses incisos, a soberania, a cidadania, a dignidade, os valores e o pluralismo, eles podem ser sintetizados. Então, enquanto a gente tem que o Brasil é tudo isso que a gente falou, a gente pode sintetizar fazendo um quadrinho. Fazendo o quadrinho. Esse é o conhecido só se de va plu. Então, esse só se de va plu, eles são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Se vocês observarem, não tem nenhuma menção a nenhum artigo aqui, mas em qualquer prova de concurso, ele não vai dizer o que é que está no artigo 1º, não, ele não vai dizer isso. Ele vai perguntar quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. E a gente vai saber os fundamentos da República Federativa do Brasil. Por quê? Porque a gente fez um mapa mental de acordo com a Constituição Federal. Então, depois a gente vem e observa: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente da Constituição Federal, nos termos da Constituição Federal. O que é que isso significa? O que é que vocês podem observar? Vocês podem observar que a Constituição Federal, assim como as outras leis, elas não são apenas lidas, elas não são apenas gravadas, elas são interpretadas. Então, todo esse mapa mentalzinho que a gente faz aqui é uma interpretação da Constituição Federal. Esse parágrafo único ele é muito importante. Por quê? Porque ele diz que a nossa democracia, ele fala da nossa democracia. Ele fala que a nossa democracia é uma democracia representativa e uma democracia direta. Por que ele fala uma democracia representativa, e uma democracia direta? Porque ele fala que a República Federativa do Brasil, ela vai emanar todo o poder do povo, que vai exercer por meio dos representantes eleitos ou diretamente. Então esses são os dois códigos: representantes eleitos ou diretamente. Tudo isso a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque nas questões eles vão trocar. E aí ele vem e diz sobre os poderes da União. E aí a gente vai e faz outra fichinha assim: poderes da União. Nesses poderes da União, a gente faz os 3 poderes da União: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
Eu vou com vocês até o artigo 2º, tá? Para não ficar muito extenso. Desses poderes, cada um desses poderes, eles têm uma função típica. Cala a boca, mano. Uma função típica e uma função atípica. Esses poderes, eles fazem parte, eles são independentes e harmônicos entre si. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Todas essas palavras importantes no mapa mental, a gente coloca independentes, mais harmônicos. Mas o que significa isso? Independentes e harmônicos entre si. Significa o sistema de freios e contrapesos. Então, olha o que a gente fez. A gente fez exatamente o que eu falei no início. A gente pegou um código, que é a Constituição Federal, que está no topo da pirâmide de Kelsen. A gente pegou uma caneta colorida, a gente pegou uma folha cortada ao meio, não precisa ser uma folha de um tablet, não precisa ser uma folha de um computador, pode ser uma folha mesmo. E a gente teve muita atenção a tudo. A qualquer expressão que se utilize no artigo, ela é importante, porque nas questões elas podem trocar. Por exemplo, as questões elas podem vir dizendo que a democracia ela é apenas representativa, o que está errado. A democracia ela não é apenas representativa. Ou ela pode vir também que a dignidade da pessoa humana não faz parte do fundamento da república. Ou que o Brasil não é uma república federativa. Então tudo isso está errado. É por isso que é importante fazer um mapa mental de acordo com a Constituição Federal e de acordo com o texto que você tem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem relacionados a qualquer outro texto ou qualquer outro código normativo, eu estou aqui para ajudar vocês. E muito obrigado mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui em cima. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido bastante sobre como estudar a letra da lei e fazer um mapa mental. Agora, vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber os vídeos exclusivos e dicas exclusivas sobre direito e sobre como estudar melhor. E é isso. Um beijo e até a próxima.